A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, 12h33, agora na capital dos mineiros. Muito obrigado a você, meu querido amigo, pelo enorme prazer da companhia. Muito obrigado a senhora, querida amiga, pelo enorme carinho da audiência. Desde já eu quero mandar um abraço enorme para minha queridíssima Ribeirão das Neves. Hoje pela manhã fazia um comentário em relação às cidades violentas e citei a questão do abandono que enfrenta a minha querida Ribeirão das Neves, sobretudo na questão das políticas públicas, da ausência de políticas públicas, e uma querida me chamou a atenção dizendo que eu estava colocando Ribeirão das Neves como uma cidade com um certo preconceito. Pelo contrário, vocês sabem o quanto eu lutei para que luto e lutarei para que Ribeirão das Neves seja um exemplo e um modelo de cidade a ser seguido. Então, para Ribeirão das Neves, um coração meu cheio de amor e de carinho. Minas Gerais, vem comigo. No programa de hoje você vai ver que a polícia investiga um personal trainer suspeito de estuprar 2 jovens em Belo Horizonte. O caso está na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho. Gabriela, é o mesmo caso? Evolução daquele caso, né? A delegada conversou conosco, então você que participou conosco aí há semanas atrás desse assunto polêmico, o Rafael Martins também está a postos, porque ele levantou um questionamento na ocasião do formato que se deu esse assunto. Novidades do caso é comigo, é na Alterosa Alerta, é com a minha equipe, já já eu conto para você. E você vai ver também o rastro de destruição deixado pela chuva em um distrito no Vale do Rio Doce. Várias pessoas ficaram desalojadas, 3 morreram e 2 estão desaparecidas. Foi na cidade de Resplendor, Gabriela Cavarros. É um distrito de Resplendor, a minha queridíssima Resplendor, Nicolândia. Me passavam essa notícia sábado pela manhã, na verdade. Eu fiquei muito triste porque eu acompanhei de perto, gosto muito daquela região, meu querido Rio Doce, mas já já trago para vocês e tudo que nós pudermos fazer para esse povo mineiro tão sofrido, a Alterosa Alerta, a TV Alterosa irá fazer sem sombra de dúvida nenhuma. E mais, nós vamos te mostrar que um jovem reagiu a um assalto a uma lanchonete e morreu baleado em Governador Valadares. As imagens da briga dele com os bandidos, você vê comigo daqui a pouco. É Governador Valadares se tornando mais uma vez, protagonizando cenas de bang-bang aqui na tela da TV Alterosa, e eu não vou deixar de comentar, você sabe disso. E ainda hoje, minerada, você vai ver que foi encontrado o corpo da menina de 5 anos que estava desaparecida em Carmo da Mata, no centro-oeste do estado. A polícia descobriu que ela foi morta pelo padrasto, que assumiu o crime e levou os investigadores até o local onde tinha enterrado o corpo da garotinha. O desfecho dessa história, que monopolizou totalmente aquela região de Carmo da Mata, Oliveira, nós temos aqui para você, lamentavelmente, um desfecho que nós não queríamos, mas que todos nós sabíamos, porque é um roteiro de uma morte anunciada. Nós falávamos aqui há pouco tempo atrás de um caso semelhante, onde houve um envolvimento muito forte da Polícia Militar, da Polícia Civil. Todos os meus colegas de trabalho se lembram disso. Houve envolvimento até do helicóptero para ter que resgatar, na ocasião, o homem que tinha matado aquela criança. Hoje a gente tem que noticiar para vocês mais isso. Mas, tenho certeza absoluta que a justiça vai ser feita. O problema todo é que condena-se um homem, eu vou comentar mais, mas condena-se um homem a isso aí, daqui a pouquinho está na rua. Esse não é o Brasil que eu quero, não. Mas eu tenho uma oportunidade para você, eu vou falar para você do Recanto Salvador. Fica na entrada de Cachoeira da Prata, e essas imagens que vão surgir na sua tela, é a maior oportunidade que você tem para morar ou para você investir. Estava conversando com meu pai nesse final de semana, vocês estão ali olhando a chegada ali, me deu vontade de comprar o lote. Por quê? Porque eu já me imagino pela manhã caminhando ali, naquelas imediações, no meio da mata, caminhando tranquilamente, tendo acesso à rodovia, a 7 Lagoas, a própria cidade de Carmo, aqui está aí, Cachoeira da Prata, tudo certinho, tudo bonitinho, e as facilidades que eu tenho nesse loteamento, ainda Minas Gerais, eu consigo manter para você, que não tem consulta nem ao SPC nem ao Serasa, não tem consulta. Entrada, não tem aquele preço exorbitante. A entrada é exatamente a primeira parcela do que você for pagar, tá certo? Não tem mais aquela correria danada, você pode pagar em até 150 meses.
e eu vou fazer para você essa semana um diferencial. Conversei lá com o Antônio Júnior, conversei com o Rafael e essa semana, olha bem o que eu vou fazer. Essa semana, as pessoas que comprarem lote lá no Recanto Salvador vão ganhar vão concorrer, na verdade, a 2.000 tijolos. As pessoas que comprarem essa semana vão concorrer a 2.000 tijolos. Então, se ligar para lá, disser que assistiu aqui e comprar o lote, vão concorrer a 2.000 tijolos. Já está a urna com o meu nome, meu rostinho bonitinho lá, tá certo? Então, o telefone está na tela, 99907-9139 ou 31-3485-0123. Semana passada eu falei que ia dar 1.000 tijolos, Gabi, pegou pesado, lá todo mundo ficou doido, a história falou que vai dar 1.000, agora eu dou 2.000, e daí? É comigo mesmo, negócio que não é grosso, não tem conversa fiada. Então liga lá, 3485-0123. Minerado, vem comigo aqui, ó. A Polícia Civil está investigando o caso de um personal trainer que é suspeito de estuprar duas jovens que teriam procurado os serviços dele aqui em BH. Elas já foram ouvidas e ele também se apresentou para prestar depoimento à delegacia especializada em crimes contra a mulher. Se tem uma história que está muito mal contada é essa. Acompanha comigo. Imagens das câmeras de segurança do prédio no bairro Estoril serão utilizadas no inquérito que apura as denúncias de estupro e tentativa contra Rodrigo Alcântara Figueiredo. O personal trainer mantinha um perfil no Instagram que teria sido usado para atrair mulheres para o flat que ele alugava. Segundo as vítimas, o personal fazia contato pelo aplicativo, dizendo que precisava captar pessoas para divulgar o treinamento de calistenia, modalidade de exercícios que inclui abdominais e agachamentos. A aula seria gratuita para quem aceitasse participar da divulgação. Os testes foram marcados para o endereço onde ele morava, local onde os crimes teriam acontecido. O caso veio a público após a denúncia da jovem de 23 anos que afirma ter sido estuprada pelo personal trainer no mês de outubro. De acordo com o síndico, ela deixou o local chorando e em seguida voltou com a polícia. Um outro boletim de ocorrência já havia sido registrado contra o personal no mês de março por outra jovem, desta vez uma de 18 anos. Rodrigo Alcântara não reside mais aqui no flat. De acordo com o síndico, o contrato dele foi rescindido logo que o caso foi parar na polícia. Em nota, a administração do condomínio afirma que não compactua com esse tipo de atitude. Diz que o prédio é apenas residencial e que colaboram com as investigações. 4 pessoas já prestaram depoimento na delegacia especializada. Entre elas, as mulheres que reconheceram o suposto agressor por meio de fotos. Ambas as vítimas alegam que primeiro começou com avaliação normal, em tese, né? Com tirar medidas e etc. E após, no momento em que elas iam fazer um abdominal, as duas relataram que era em cima da cama, ele imediatamente partia, assim, em tese, partia para cima delas e tudo, já com camisinha, etc. As duas não se conhecem, não tem relacionamento nenhum, mas relatam a mesma forma de agir. Rodrigo também prestou depoimento. Ele negou a prática do crime sexual, confessou que de fato estava desenvolvendo um projeto na área dele, profissional dele, e que ele buscava parceiras através do aplicativo Instagram. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, diante do atrativo das redes sociais e do número de negociações feitas por meio delas. A delegada alerta para os cuidados necessários a fim de se evitar ser vítima desse tipo de crime. Nunca devemos nos colocar numa situação de vulnerabilidade. A partir do momento em que você marca um encontro, seja no caso delas, em tese profissional, ou seja no caso, um encontro amoroso, com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não tem referência, com uma pessoa que você nem sabe se aquele nome é o dela de verdade, não dá pra gente se colocar nessa situação. Temos que tomar precauções, procurar saber quem é a pessoa, ir acompanhada de uma amiga, de um amigo, saber o tempo todo, os pais ou alguma colega, alguma amiga, saber onde você está, deixar claro para aquela pessoa que você está se propondo a conhecer, que você tem pessoas que sabem que você está ali. Minas Gerais, eu endosso cada palavra da autoridade. Cada palavra da autoridade. E eu quero só abrir um parênteses aqui no meu comentário. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e muitas vezes, recebi hoje pela manhã, muitas vezes
amigos nossos que não são de Minas Gerais estão acompanhando o nosso programa, porque você que está em casa compartilha na sua página e outro amigo que é de outro estado acaba acompanhando, mineiro que mora em outros estados acaba acompanhando. Então eu pediria humildemente a você que fizesse essa gentileza para nós, compartilhe o nosso programa na sua página também, para que você possa acompanhar e os seus amigos possam assistir conosco. Agora o comentário que eu faço sobre isso é o seguinte: Rafael Martins está a postos? Então, Rafael Martins, muito boa tarde. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Olha, eu queria, antes de mais nada, dizer que foi você que levantou com muita propriedade, quando nós tratamos esse assunto, salvo não engano, na semana passada, da fragilidade do argumento. Eu não estou sendo machista, nem estou sendo, enfim, frágil no meu comentário, mas da fragilidade dos argumentos dessa troca de favores entre as moças, as mulheres e o personal trainer, né? Exatamente. Você disse que soava estranho essa relação. Eu recebi essa informação no primeiro dia que nós entramos nesse caso. Eu recebi a informação, Stanley, a informação agora é confirmada pela polícia, né? O que mostra que a nossa fonte estava certa, dessa parceria. O rapaz oferecendo o serviço, né, como profissional de personal trainer, e as meninas oferecendo a troca de divulgação. E aí, certo, nessa troca de divulgação, olha, você me dá aula de graça que eu te divulgo no meu Instagram. As meninas aceitaram ir para a casa desse profissional, né? Então, eu não sei se você marca também uma avaliação física, você marca uma aula de personal dentro do seu próprio flat. Então, isso aí também é no mínimo estranho. É o que a gente já tinha levantado desde o primeiro dia que nós trouxemos aí essa denúncia. Então, mais uma vez, eu parabenizo você pelas suas fontes e digo isso. A gente lamenta por ainda termos que tomar cuidados que se tomava há décadas atrás, de sempre deixar alguém sabendo aonde nós estamos indo e com quem nós estamos indo nos encontrar. E fazer uma avaliação também da realidade, né? Você não faz uma atividade física, uma aula de personal no apartamento de um professor, né? De um querido desconhecido, né, Rafa? De um querido desconhecido, exatamente isso. Rafael, a prioridade da informação é sua, me interrompa a qualquer momento. Voltamos a qualquer momento. 12h45, Minas Gerais, acerta o seu relógio aí, ó, 12h45. Também está sendo investigada pela polícia uma confusão registrada nesse fim de semana no bairro Sion, região centro-sul aqui da capital. Testemunhas flagraram a agressão que aconteceu na porta de um bar. Dá só uma olhada. O vídeo foi gravado por um morador da região. As imagens mostram Lucas Magalhães Boaventura, de 26 anos, levando socos e um chute durante a briga. Segundo o estudante, que tem escoriações e hematomas espalhados pelo corpo, a confusão começou nesta esquina, depois de ter discutido no trânsito com o irmão do homem, que aparece o agredindo nas imagens. Fui atravessar a rua na esquina da minha casa, na faixa de pedestre. Os carros pararam para atravessar. Atravessei e veio uma moto rasgando, como se ele tivesse um direito. Parou, começou a me confrontar, me xingando. Depois disse que eu o agredi, mas não agredi. Ele falou, pera aí que eu vou voltar. Parou a moto, voltou, eu estava conversando com uma mulher que tinha me perguntado o que tinha acontecido. E ele me pegou por trás e começou a me bater, me enforcando. E depois veio o irmão dele, continuaram me enforcando. Já Délzio Vale Araújo, que aparece brigando na gravação, contesta a versão do jovem. Ele diz que foi Lucas quem agrediu o irmão dele primeiro. Quando meu irmão já foi saindo na motocicleta, ele voltou correndo e deu um soco na cabeça dele. E aí que seu irmão desceu da moto... Meu irmão veio cá, parou a moto, não foge não, e correu atrás dele. Aí nós achamos que era assalto e descemos correndo. Quando eu cheguei ali que eu peguei, os dois já no chão. Eu peguei a mão do meu irmão, falei assim, chega que ele não dá conta, é fraco. Puxei a mão dele, abri e falei, solta. Agarrei o Lucas, segurei ele. Falei, cara, segura a onda, você vai apanhar. Um boletim de ocorrência foi registrado e as duas partes pedem o esclarecimento da confusão. Inseto bípede perspicaz não perambula em diagonal pelo quadrilátero dos galináceos. Trocando em miúdos. Em boca barata esperta ou atravessa galieiro. O que o senhor falou não tem nada a ver com as imagens. Aquele último chute, então, não é calma, Lucas. Ó, calma, Lucas. Deixa eu traduzir para vocês. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Tum. Não tem nada a ver uma coisa que o senhor falou com a outra. Então, melhor o senhor não ter dado a entrevista. Com todo o respeito que eu tenho. Mas, tira daí. Quero dar moral para esse cara, não. Tira daí, tira fora.
Um baile funk terminou em tragédia aqui em BH no último final de semana. A laje onde a festa era realizada, na Vila Santa Sofia, região aqui da capital, cedeu e matou um jovem de 19 anos e deixou outras 7 pessoas feridas. E alerta que eu coloco agora na sua tela. Vamos lá, gente. Os bombeiros encontraram algumas vítimas soterradas. Além de pedaços da laje que cedeu, havia muita terra de um barranco que também caiu. 7 pessoas ficaram feridas. Um jovem de 19 anos morreu, Alexander Chagas Souza. No 3º andar desta casa estava acontecendo um baile funk. A queda da laje foi logo no início da festa. De acordo com a Defesa Civil, havia cerca de 150 pessoas no local. O responsável pela organização do baile é este rapaz, que não quis gravar a entrevista. Ele é filho da dona do imóvel, que também preferiu não falar sobre o caso. Eu tô nervosa, aí eu falo as coisas que não deve. Não precisa de falar nada sobre as causas, só sobre o seu susto mesmo. Não. Vizinhos estavam assustados, mas evitaram comentários. A laje caiu, puxou um muro e o barranco. Os destroços atingiram parte da casa no andar de baixo. A Defesa Civil passou a manhã analisando todos os detalhes e constatou problemas na construção. A edificação está toda inserida, não encosta, né? Então, o apoio dessas lajes, um lado dela está apoiado diretamente na encosta. Existia um pequeno muro de arrimo de cerca de 1,60 m apoiado sobre essa laje. Então já existia esse carregamento inadequado desse muro em cima da laje. Então um carregamento acidental que a gente considera que é o carregamento de pessoas ou de imóveis que vem depois disso, foi como se foi a gota d'água para sustentar. Testemunhas que preferiram não gravar a entrevista contaram que vários bailes já aconteceram neste terraço. Ainda não há informações se havia liberação oficial para a realização da festa no local que desabou. Ô, Minas Gerais, só um minutinho aqui, 12h49. Às vezes eu faço uma chamada de uma determinada matéria, até que você que está em casa assistindo, acompanhando a gente pela rede social, manda a sua mensagem, ela chega aqui com um atrasozinho. E eu achei esse nome maravilhoso, a Mileide Moreira. Mileide está aqui comigo e falou assim: Stanley, temos que tomar cuidado com quem tentamos conhecer. Isso é a propósito daquele personal trainer da matéria que eu falei há 2 ações atrás. Mas eu achei bacana o encerramento da frase dela. Esses caras com um rostinho bonitinho são os piores. Meninas, não confiem. Ainda bem que eu não sou tão bonito assim. Ainda bem que eu sou um cara mais ou menos meia boca. Então pode confiar em mim. Vê o Rafael Martins, por exemplo. Não põe muita fé nele, não. Põe não, que isso na fotografia sai igual boneco. Olha lá. Olha lá, coisa mais linda, mano. Aí não, hein? Foi. Aí você me quebrou as pernas. Quer ver? Dá um close nele aí, Tagui. Dá um close nessa criança. Ô, gente, é o Vavá do cara metade. Aí, ficou bom. É, o Vavá, igualzinho. É, mais ou menos. Agora, esse trem de ser bonito, ser feio, né? O importante é ter saúde, né? É, não é? É. O importante é ter saúde. Você é um homem saudável, isso aí é que importa. Entendi. Depois eu vou pedir o Tanguy pra dar um close na sua barriga. Eu sou gordinho, não vou na aí, ó. Eu tô aqui ralando, nego. Dança aí, aqui, falar nisso, eu vou voltar no assunto lá. Ô, Rafa. Oi. Eu só queria fazer hora com você mesmo. Ah, normal, só né? Só pra quebrar o clima um bocadinho. Só pra quebrar o gelo? A Gabriela falou comigo assim, hoje só tem pedreiro. Assim, pelo amor de Deus, né, Gabriela? Ah, não, tem que ter um desafogo, senão não ganha. Deus me livre igual. Agora, ô, Rafa, obrigado, tá? Obrigado, tô aqui, viu? Lindinho. Fofo. Ô, Miltinho, dá o close aqui, trava essa imagem. Pode falar. Trava essa imagem. Trava essa imagem, grava você que tá em casa e me dá... Não, ó, ó. Guarda isso. Tá gordinho, tá engordado. Pode zoar à vontade. Pode zoar à vontade. Marca uma semana, 2 semanas, pra você ver como é que esse cara vai virar um Paulo Zulu, praticamente. Mentiroso! Pode virar um Paulo Zulu. É Paulo Zulu o nome daquele é, né? Aquele magrinho? Vou virar um Paulo Zulu. A Polícia Civil realizou nessa manhã aqui na capital uma operação de combate a crimes cibernéticos. Já teriam causado um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente é o lindão do Lauro Lopes. Põe na tela aí. Ao todo foram cumpridos 12 mandados, 6 de busca e apreensão e outros 6 de conduções coercitivas. Os alvos foram 2 escritórios de advocacia da capital. Um deles funciona no 15º andar deste prédio, que fica na Avenida Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim.
Desde agosto, a Polícia Civil estaria investigando a invasão de hackers ao sistema de dados de uma empresa que representa uma das maiores financeiras do país. As informações roubadas teriam sido vendidas aos escritórios de advocacia. O material coletado seria usado para abordar possíveis clientes e mover ações contra juros abusivos, por exemplo. O suposto tráfico de informações teria causado um prejuízo de 50 milhões de reais aos cofres da empresa. Representantes da OAB acompanharam as buscas. O delegado responsável pelas investigações deixou o local sem falar com a imprensa. Nós tentamos falar em uma das empresas alvo da operação, mas não tivemos retorno. O delegado informou que amanhã vai dar uma entrevista coletiva e nela mais detalhes sobre esse caso aí. Agora vem pra cá, minerado. Ó, quem é que tava reclamando comigo, gente, de dor nas costas? Quem que era? Ah, sim, quem que era? A minha querida, inclusive meu cabelo tá bonito, a Leda, meu cabelo tá bonito, meu rosto tá lindo, é por causa da Leda, tá toda empenada, mas fica amarrando. Olha como é que tá lindo esse meu rosto, olha aqui. Quem que eu tô parecendo, Gabi? Alain de longe. Ô, gente, vocês estão vendo como é que eu sofro? Hein? Vem pra cá. Ô, Ledinha, você tá toda empenada aí, minha filha, porque você não tem um colchão desse em casa. Você tá sofrendo com dor na câimbra, cãibra, dor lombar, dor muscular, variz, dor na perna, dormência, gente. Pra você que sofre com tudo isso, pelo amor de Deus, pega o telefone, liga no 0800 038 2000 e fala assim, só assim. Ó, eu queria receber aqui na minha casa um consultor da J2000. Porque eu confio no Stanley e sei que as indicações que ele dá pra gente são indicações importantes. 28 anos que médicos e fisioterapeutas indicam esse colchão aqui para a sua saúde. Gente, mais de 2 milhões e 500 mil usuários satisfeitos com esse colchão. Por que você não vai se dar esse prazer, esse presente? E não é só para você não, é para você e para sua família. E com saúde não se brinca não. E quando eu tô falando isso, é porque eu sei, eu fui dormir na cama da mamãe lá em Eugenópolis e lá não é esse aqui não, vi todo empenado. Então eu já falei com a mãe, tem que comprar 0800 038 2000 e tá chegando o Natal, não fique correndo atrás de você comprar presente. Ah, vou comprar um presente, mas compra a saúde. Adquira qualidade de vida para você e para sua família. E a saúde, você começa aqui, ó, que é 1/3 da sua vida, você passa dormindo no colchão. Então, faz o seguinte, se comprar, dou a cama box, dou o edredom, dou 2 travesseiros de espuma da NASA, que eu sou internacional para esses trem, e o telefone tá na tela aí, ó, 0800 038 2000, colchão oriental J2000. Quem dorme bem vive melhor. Eu vou falar de novo só para a Gabi vir comigo. 0800 038 2000. Gabi, por que você não veio? Ah, eu entro junto comigo. 0800 038 2000. Eu falo daqui, ela fala lá de cima, dá tudo certinho. Minas Gerais, um senhor de 68 anos procurou a nossa equipe para denunciar a falta de um medicamento na farmácia de Minas. Mais uma denúncia de falta de remédios que a gente recebe aqui, né, Rafael? É recorrente, né, Stanley? Infelizmente, a falha muito grande nesse fornecimento desses medicamentos aqui na farmácia de Minas. E já relatamos aqui vários casos. Esse que nós vamos mostrar agora, sim, de um senhor de 68 anos, Stanley, que passa grande parte do dia dele ligado a uma máquina de oxigênio. E, infelizmente, uma bombinha que ele deveria estar usando há 3 meses não está sendo fornecida, viu? Foi você que fez? Foi eu que fiz. Então eu sei que chama. Vamos conhecer agora, então, a história do seu Jaime e vai impressionar você. A rotina de Jaime é muito sacrificante. O aposentado de 68 anos precisa passar 16 horas por dia ligado a uma máquina de oxigênio. Eu sinto, assim, muito cansaço. Então eu estou usando muito o óxido, está me ajudando muito o oxigênio, né? Então eu ligo ele um pouco de manhã cedo, ligo ele um pouco à tarde, mais ou menos por volta de meio-dia e meia até às 16h30 por aí. Aí eu desligo ali, eu faço minha necessidade, eu vou no banheiro, tomo banho, espero jantar. Quando eu deito à noite, eu torno a ligar para poder ficar a noite inteira. Mas isso não é tudo. Jaime precisa fazer uso de uma bombinha chamada Seretide. Mas, segundo a mulher dele, desde o dia 16 de setembro, o medicamento não é fornecido pelo Estado. Quando você consegue falar, eles viram para você e falam assim, eu pergunto, Seretide já chegou?
olha, não está em falta e nós não temos previsão de quando vai chegar. No mês passado eu liguei quase o mês inteiro. A moça, no final do mês vai chegar. Chega no final do mês, virou para mim e falou, não chegou e nós não temos previsão. No mercado, a bombinha é vendida por quase R$200. O aposentado ganha pouco mais de R$1.000 por mês para pagar todas as contas de casa. Para se ter uma ideia das dificuldades financeiras da família, só a conta de luz da casa é de mais de R$350 por conta dos gastos com a máquina de oxigênio. Só ele tem a renda aqui. Minha menina está desempregada. Eu não posso trabalhar porque eu tenho ele e estou cuidando muito bem. Uma conta de luz, quase R$400. E isso porque eu pedi desconto na CEMIG por causa dele usar o oxigênio. Quando não tivesse na farmácia de Minas, e eles agendassem o dia para a gente buscar, que eles autorizassem que a gente pegasse na farmácia esse medicamento, né? Para a gente não ficar sem. Agora, eles não preocupam com a saúde da população. Toda eleição é a mesma coisa. Não vamos faltar remédios, não vamos providenciar isso, providenciar aquilo. E quando chega mesmo na hora, entra um e sai outro, a saúde continua a mesma coisa. O Rafael Martins, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que o medicamento solicitado pelo paciente está em processo de licitação de compra e não há previsão de quando irá chegar. É isso que eu acho, Rafael, que está indignando cada um dos cidadãos brasileiros. Porque a indignação de um contagia o outro. Ninguém Você aguenta teve mais, lá. Né? Ninguém aguenta mais isso. E a ideia que o seu Jaime deu é uma ideia que, de repente, as nossas autoridades poderiam acatar, Stanley. Olha, a farmácia de Minas não é capaz de fornecer o medicamento. Ok, ponto. Então, que ela autorize o paciente a ir em uma farmácia dessas convencionais, comerciais, para que ele retire esse medicamento lá e o Estado pague nessa farmácia. Já que ele não consegue fornecer, então que facilite a vida desses pacientes. Agora, esperar 3 meses, né? E aí vem uma resposta de que eles estão em processo de licitação, é muito pouco, né? Há muito tempo atrás, salvo meu engano, 2001, 2002, eu advogava no Rio de Janeiro e o pedido que nós advogados fazíamos em situação como essa era esse. Que o Estado, caso não tivesse condição de fornecer, o juiz determinava que o paciente pudesse comprar e a farmácia receberia do Estado. Exatamente. A farmácia receberia do Estado. Né? Seria uma boa alternativa, talvez, para resolver os casos aí que nós estamos relatando aqui no programa. Sabe o que aconteceu no caso do Rio de Janeiro? Acho que nada. As farmácias ficaram sem receber. É porque eles têm que viajar para Paris, né, Rafa? É complicado, né? Eles têm que viajar para Paris, comprar casas em praia, etc, etc. E o paciente, o pagador de imposto morrendo, né? Mas não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Com certeza não. Nós vamos mexer. Vamos mexer. Irmão, vamos pro intervalo? Vamos junto. Vamos sim. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, então? Vamos lá. Vamos e voltamos. Minas Gerais, já nós estamos de volta. Fica aí. Muito boa tarde mais uma vez para todo o estado das Minas Gerais. Mais uma vez, agora sim para todo o estado das Minas Gerais. Um abraço muito grande para minha querida Uberaba. Muito obrigado, Montes Claros, pelo carinho que tenho por vocês. Muito obrigado à minha querida Leopoldina. Muito obrigado à minha querida Sete Lagoas. São Gotardo, faz parte da região metropolitana de Patos de Minas. Muito obrigado a todos vocês que estão ligadinhos comigo aqui. Eu, como disse antes, vou repetir, estamos ao vivo no Facebook. Eu gostaria muito de pedir humildemente a vocês que estão me assistindo pela internet que compartilhem o nosso programa no perfil de vocês, para que mais mineiros espalhados por esse Brasilzão que não tem fim possa acompanhar conosco as notícias desse estado que nós amamos tanto. Eu quero mandar um abraço para um colega que chama Geovanderson, que não é o meu Ju, meu antigo Ju. Geovanderson, que está na Bélgica e assiste o nosso Alterosa Alerta, Gabi. Ele que vive na Bélgica, mora na Bélgica e assiste o nosso alerta aqui. Antigamente assistia pelo canal do YouTube, quando a gente subia com o programa depois. Hoje assiste ao vivo. Meu irmão, Renan Benini de Paula da Silva, assiste lá nos Estados Unidos. Meus queridos amigos que moravam aqui em Minas Gerais, tiveram que sair do país para poder trabalhar, estão assistindo agora o amiguinho que eles viram crescer aqui na TV Alterosa, no SBT. Muito obrigado por esse prazer. Se puderem me dar a honra do compartilhamento, eu fico eternamente agradecido. A gente começa esse bloco falando da tempestade que atingiu o distrito de Nicolândia, no Vale do Rio Doce, no último final de semana, minha gente. A chuva forte destruiu casas
e deixou 3 pessoas mortas, 2 desaparecidas e quase 200 pessoas desabrigadas. Quem mostra pra gente a situação no local é o repórter Washington Bonifácio e o cinegrafista Alex Heller. Na tela. Pelas ruas enlameadas do distrito, as pessoas andam sem saber como recomeçar a vida. Salvou essa roupa, essa bolsa. Não tem nada, caiu tudo. Em Nicolândia moram cerca de 800 famílias. A tempestade que atingiu o povoado derrubou 40 casas, matou 3 pessoas e deixou 2 desaparecidas. Esta senhora viu o vizinho e a mulher dele serem levados pela correnteza. E ela desceu no beco, entre a casa e o muro. E ele desceu para ponte abaixo. Ele desceu. Aí a gente não sabe. Esta mulher mostra o local onde estava com o pai dela na hora em que a enchente atingiu a casa e arrastou o idoso de 72 anos para o córrego abaixo. Aí eu saí, engastei naquela coisa lá, subi no pé de manga. E o meu pai não foi muito longe, que ele foi achado logo ali. Até machucou o braço? É, machucou o braço, a perna. Você tentou de todo jeito salvar o pai da senhora? Tentei, mas não teve jeito não. Neste local, 2 idosos morreram depois que a casa em que estavam desabou em cima deles. Para se ter uma ideia da força da água, o poste ficou tombado, várias casas lá na frente foram derrubadas e esse ônibus aqui, que estava parado lá no fim da rua, foi arrastado por 200 metros e ficou encalhado aqui na lama. Neste local também havia uma casa à beira do córrego, só restou o alicerce. Peguei o pai, a mãe, a minha mulher, meus 2 meninos, subi lá para cima. Ficamos lá em cima do telhado. O acesso à Nicolândia ficou comprometido e um desvio de 60 quilômetros teve de ser feito. Mesmo assim, as pessoas que levam ajuda humanitária têm dificuldade para chegar ao distrito. 151 pessoas estão desalojadas e 127 desabrigadas. 14 ficaram feridas. O município decretou situação de emergência. Amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente está aqui sempre para servir vocês através da notícia, né? A gente está aqui para servir vocês através da notícia. A gente chama atenção para alguma atitude que você não deve fazer. A gente traz para você alguma orientação. Hoje eu venho fazer um apelo a vocês. Quem quiser fazer doações para os moradores de Nicolândia, pode procurar o Sindicato Rural em Governador Valadares. O telefone é 3212-8900, fica na rua São João, número 192, no centro. Depois nós vamos recortar, a Yara ou a Ana Carolina vai recortar essa matéria e vai colocar ela em destaque nas nossas redes sociais, para que nós possamos fazer assim, através do nosso comunicado, do nosso apelo, fazer chegar a mais pessoas e nós possamos, inclusive, trazer o número de conta corrente para poder fazer algum tipo de doação, né? Que são nossos irmãos mineiros que sofreram com essa catástrofe aí, porque um fenômeno da natureza. Muitas vezes nem os seguros, para vocês terem uma ideia, nem os seguros contemplam situações como essa, né? Nem os seguros que a gente contrata, eles pagam situações como essa aí. Então a nossa solidariedade aos meus queridos mineiros que moram em Nicolândia, distrito da cidade de Rio Doce. Resplendor, na verdade, né? Fica no Vale do Rio Doce, não é isso, Gabriel? Então, tá lá. Vamos pedir a Deus para poder ajudar esse povo a reconstruir rapidamente a vida e a integridade deles. Também no fim de semana, 3 pessoas morreram num acidente na estrada entre Paraguaçu e Eloy Mendes, no sul de Minas. Olha só. Os veículos ficaram praticamente destruídos. A batida de frente foi tão forte que peças dos carros ficaram espalhadas pela pista. Algumas foram encontradas a mais de 50 metros do local da colisão. A batida foi tão forte que a polícia ainda não soube precisar os motivos desse acidente. Olha só a situação em que ficou este carro com placas de Varginha. As 2 pessoas que estavam no veículo, infelizmente, morreram com a força dessa batida. Aquele outro veículo ali com placas de Passos tinha também 2 pessoas. O motorista morreu na hora e a passageira, uma mulher, foi encaminhada, ainda com vida, para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros se prepara para poder retirar essas vítimas das ferragens. Um acidente grave aqui na BR-491, na cidade de Paraguaçu. Por enquanto não dá para afirmar
qual foi a causa aí do acidente. Um trecho bem sinalizado, né? Sim, está bem sinalizado, né, numa reta, provavelmente a imprudência ou falha no veículo mesmo. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar os corpos dos veículos. Foi necessário um desencarcerador para tirar as vítimas das ferragens. Dá bastante trabalho devido ao cuidado que nós temos para não causar mais danos aos corpos das vítimas. Só depois desse trabalho, as vítimas foram identificadas. No carro com placas de Varginha, morreram Tiago César Dominguete, de 32 anos, e Juliana Mara de Oliveira, de 28. Já no outro veículo com placas de Passos, morreu o motorista Rodrigo dos Santos Souza, de 35 anos. A passageira Thalita Maia continua internada em estado grave no Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Ainda de acordo com a polícia, só depois da conclusão da perícia vai dar para saber o que realmente aconteceu. A suspeita é de que o motorista da EcoSport tenha feito uma ultrapassagem em local proibido. Alguma testemunha presenciou o acidente? Não, nós não conseguimos contar com nenhum testemunho. Já chegamos no local aqui, a vítima que sobreviveu já tinha sido socorrida e o trânsito estava interditado, mas ninguém que presenciou o fato. E aqui na capital, 3 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na Via Expressa, à altura do bairro Padre Eustáquio, neste domingo. A polícia suspeita que o motorista tenha dormido ao volante. Na tela do alerta, vamos ver. O acidente foi nesta reta da Via Expressa, na altura do bairro Padre Eustáquio. O carro bateu na árvore, rodou na pista e ficou destruído. Peças do veículo estavam espalhadas pelo asfalto e também pelo canteiro. De acordo com a polícia, os 3 ocupantes do EcoSport foram socorridos com ferimentos graves. Com o impacto da batida, um deles chegou a ser lançado e bateu a cabeça no para-brisa. O motorista era um rapaz de 24 anos. A gente suspeita que pode ter acontecido de ter dormido ao volante, né? A gente não tem como afirmar isso, mas como não tem frenagem ao solo, mas a gente não pode afirmar. A perícia, obviamente, vai analisar o que aconteceu. Mas eu vou pegar o gancho da fala do policial, do bombeiro, que falou na matéria anterior, né? Negligência, imprudência, imperícia, algo que tenha proporcionado acidentes dessa natureza, muitas vezes por não ter nenhum tipo de sinal de frenagem, aquela marca de pneu mesmo aí que acontece nas estradas, é isso que deixa efetivamente a gente mais inseguro ainda. A gente conversava há poucos minutos agora, eu e o Rafael Martins, sobre isso. Não é a colocação de radares que faz com que as pessoas diminuam a velocidade, não. Porque eu sempre digo, essa viagem que fiz mais uma vez, a minha queridíssima Muriaé e Eugenópolis, me deixou mais uma vez ciente e consciente de que quanto menos estrada eu puder pegar, melhor. Quanto menos estrada, primeiro, as estradas do nosso estado estão um lixo, principalmente quando vai para o interior. Quando vai para o interior e sai dessas BRs privatizadas, estão um lixo, sem acostamento, e quando mata o cabelo, o nego já está plantando capim ali, para poder tratar do gado na seca. Um lixo. E aí o povo ainda acha que o carro pode fazer 180, 190 km por hora. Gente, eu gosto de vocês, vivam mais, por favor, corram menos. Não acho que vocês são um super-homem, não. Agora vem cá, são 13 horas e 13 minutos. Deus me livre, guarde, número 13. Deixa eu pular para o 14. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, apesar de toda a torcida para que acontecesse diferente, terminou da pior maneira o caso da menina Ana Clara, de 5 anos, que estava desaparecida em Carmo da Mata, no centro-oeste do estado. O corpo dela foi encontrado pela polícia nesse fim de semana, seguindo a indicação do assassino confesso, que, acredite você, é o padrasto dela. Foi na tela. Eu sempre tinha a esperança dela estar viva, dela aparecer pra mim e falar: seu papai, eu tô aqui. Agora uma parte de mim foi embora. E eu peço justiça, pelo amor de Deus, eu quero justiça. Não vai trazer minha filha de volta não, mas tem que ter justiça.
Ainda sem acreditar que a filha Ana Clara Pereira Gonçalves, de 5 anos, foi encontrada morta, Marciana clamou por justiça. O desabafo foi minutos antes do velório da menina em Carmo da Mata. Centenas de pessoas acompanharam com dor e revolta a chegada do corpo. Quando se aproximou do caixão da filha, Marciana ficou muito desesperada e precisou ser amparada por parentes e amigos. Uma enorme fila se formou do lado de fora do velório para que todos os carmenses pudessem dar o último adeus à pequena Ana Clara. Ana Clara estava desaparecida desde o dia 12 deste mês. Segundo Marciana, por volta das 3 horas da tarde, a menina estava na sala de casa com o padrasto Alex Júnior Alexandre, de 27 anos, enquanto ela lavava roupas no quintal. Pouco depois, o companheiro disse que iria dar uma volta. Marciana acreditou que a filha continuava na sala assistindo TV e só percebeu o sumiço dela por volta das 6 horas da tarde. A partir daí, começaram as buscas pela garotinha. Durante depoimento na delegacia, o padrasto da menina entrou em contradição e teve a prisão decretada pela justiça. Na última sexta-feira, o corpo da menina foi localizado em um terreno na comunidade de São Bento, zona rural de Cláudio, a poucos quilômetros do trevo de Carmo da Mata. O corpo estava enterrado nesta cova rasa, próximo a uma plantação de eucaliptos. Segundo a Polícia Civil, foi o próprio padrasto quem indicou o local. De acordo com a declaração de óbito, a causa da morte da menina foi asfixia por sufocação ou soterramento, o que significa que ela pode ter sido enterrada viva. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil confirmou que o padrasto de Ana Clara, Alex Júnior Alexandre, de 27 anos, confessou que matou a menina e alegou que foi acidentalmente. Segundo a Polícia Militar, Alex tem 2 passagens por lesão corporal contra outra mulher. Marciana confirmou que o companheiro era violento e disse que queria se separar dele. Você acha que pode ter sido isso a motivação, você querer terminar com ele? Eu não sei o que passou na cabeça desse homem, gente, eu não sei. O que ele fez com você? Foi com a corda. Ele tentou te enforcar? Mas ele disse que era só para me dar um susto, que não era... que não queria fazer mal, era só um susto, diz ele. Só que esse susto dele ficou a marca. Alex Júnior continua no presídio de Oliveira. Para os familiares e vizinhos, fica a tristeza de um crime tão chocante e as lembranças de uma menina que era muito alegre e brincalhona. Ela passava e conversava com a gente, brincava, ela passava cantando. Nossa Deus, é um pedaço que arrancou de nós, que nós queríamos ela aqui, né? Eu não esperava isso, eu esperava que minha filha estava viva. Eu tinha esperança dela estar escondida em algum lugar, nunca. Eu esperava a morte dela. Eu me lembro, Minas Gerais, 1h17, eu me lembro de uma ocasião em que eu fui assistir a um velório e um pastor disse uma frase que eu guardei para sempre. Eu não me lembro se ela está em Cantares de Salomão, no livro de Salomão, mas ele diz assim: o meu amado desceu ao seu jardim para colher os lírios. Lírio é aquela flor que brota no lamaçal, né? na sujeira, vamos dizer assim. E eu tenho horas que eu fico questionando para mim mesmo por que Deus deixa certas coisas acontecerem dessa natureza, né? Se existe realmente, eu tenho certeza que existe, eu oro para ele todos os dias e vou orar para que essa senhora possa entender, aceitar, conviver com essa realidade. E eu fico perguntando por que aconteceu uma situação como essa. E aí vem a resposta: os desígnios e as vontades de Deus, qualquer Deus, o seu Deus, são inquestionáveis, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas eu pergunto uma coisa para você, e essa sim a gente tem resposta. O homem que tirou a vida de uma menina de 5 anos, com requintes de crueldade, que tipo de condenação esse homem merece? Não que eu esteja aqui de coração aberto, gente, não que eu esteja aqui criando ou produzindo qualquer tipo de comentário que induza você, até porque você já tem sua opinião formada, a estabelecer qualquer tipo de pena capital, pena de morte, não é isso. Mas faça você a sua análise. Que tipo de punição um homem desse merece? Aí, enche a tela com a lata desse
desse criminoso, desse assassino? Que tipo de julgamento? Para que nós vamos gastar um tribunal do júri, um juiz, um promotor, um advogado de defesa, para poder gastar o tempo precioso da humanidade para julgar um réu confesso de um crime tão bárbaro quanto esse? Para que ele tome 30 anos de cadeia e saia com 6? Seja libertado com 6 anos? Só em mim agora, meu time, para concluir. Ou nós vamos fingir que nada aconteceu e deixar com que os bandidos na cadeia façam a lei que a gente queria fazer? Esse cara vai morrer, Minas Gerais. Porque o tribunal do júri, do crime, não aceita esse tipo de morte, não aceita esse tipo de atitude. Já concluo, Gabriela Camargo, assisti, lendo o Meu Grande Sertão Veredas, li uma parte que me preparando para esse momento. O momento, a sentença de jagunço é o momento, e a sentença desse cara chegou. Põe a cara dele de novo, Gabriela. Põe a cara dele de novo, cara. Você tá morto, parceiro. Um jovem morreu baleado ao reagir a um assalto em uma lanchonete em Governador Valadares na noite de sábado. Ele brigou com um dos bandidos, mas foi surpreendido pelo comparsa, que também estava armado. A briga foi registrada por uma câmera de segurança e você acompanha comigo agora as imagens, na tela. O empresário Hugo Alexandre Gabrich, de 50 anos, foi preso em Belo Horizonte na sexta-feira. Os advogados dele procuraram... Volta devagar! E eu falei com o Escorali, que nós vimos esse homem, nós dois. Eu falei com o Escorali, tá? Arruma pra mim o jovem lá de Valadares, Gabi. Na hora que estiver prontinho. Tá no ponto? Esse tiroteio em Valadares. Põe na tela. Esta imagem de circuito interno mostra o momento em que o Anderson Martins, de 23 anos, foi baleado. Ele estava em uma lanchonete no bairro Santa Rita, no final da noite de sábado, quando 2 rapazes chegaram armados, renderam o dono do estabelecimento e roubaram dinheiro do caixa e a carteira do proprietário. O Anderson, que era cliente do local, foi baleado porque reagiu. Parece que a vítima não sabia que tinha outro autor e ela ficou em situação de desvantagem. Veja o momento em que o Anderson tenta imobilizar um dos assaltantes e o outro ladrão chega para ajudar o comparsa. A viatura estava em patrulhamento pelo bairro Santa Rita, quando foi ouvido vários estampidos. A gente conseguiu ir de encontro ao local quando deparamos a vítima caída ao solo e os autores, cada um com a arma em punho, tentando evadir. De pronto, conseguimos efetuar a prisão dos autores e demos socorro à vítima, que ainda estava com vida. Mas o Anderson, que foi baleado na cabeça, já chegou ao hospital sem vida. Um dos suspeitos é um adolescente de 16 anos e o outro tem 22. Os dois foram levados para a delegacia. A polícia apreendeu ainda as 2 armas do crime e recuperou o dinheiro roubado da lanchonete. Os caras estão encontrando um com o outro, dando tiro no outro. Tá achando o quê? Tá achando que tá simples assim? Vem, Laudívio Carvalho, comenta pra mim, meu irmão, na tela. Meus amigos e minhas amigas, uma tragédia familiar no interior de Minas. Um pai transportava o filho na caçamba de uma caminhonete. Ele, o pai, o motorista, inabilitado. A criança solta lá em cima do carro. A tampa de isopor de uma caixa voou. A criança gritou: papai, a tampa voou. O pai parou o carro, o filho desceu, ele não percebeu, deu uma ré e de repente ele escuta um barulho seguido de um grito. Apavorado, desceu do carro e o filho estava ali, morto. E muitas pessoas estão criticando, dizendo que ele é um tremendo de um irresponsável por dirigir sem carteira de habilitação. Olha, se há alguma punição para este pai, a punição será carregar na sua consciência a morte do próprio filho. Um abraço a vocês e até mais. Tá aí, ó, palavras duras de uma pessoa que entende do assunto, Laudívio Carvalho. Deixa eu só aproveitar a deixa aqui, Gabriela Camargo. Estamos ao vivo pelo Facebook. Eu já tenho 24 compartilhamentos. Agradeço desde já a toda Minas Gerais por esse carinho de compartilhar no seu perfil o programa Alterosa Alerta. Quero mandar um abraço pro meu querido Diego Matheus. Ele tá assistindo, e tá difícil sair meu abraço, hein? Tá não, Diegão? Ó, um abração seu aí. Se mandar pra cá, vai mesmo, ó. E eu quero mandar um abraço muito grande para um amigo que eu tenho, chama
Pedro Augusto Neme Tempone. Está me assistindo agora, almoçando lá em Juiz de Fora e mandou para cá. Ô, Pedrão, um abraço para você, nego, velho. Uma cena inusitada na noite desse domingo chamou a atenção de quem passava pelo centro de Varginha. Rafael Martins. Não foi o ET não, né? Foi não. Conta pra gente o que aconteceu, nego. Mas vou falar pra você, viu? Foi tão inusitado quanto, Stanley. O que foi? Foi uma mulher, rapaz. A mulher resolveu tirar a roupa. Como é que é? Peladona mesmo. E entrar numa fonte da cidade. É isso mesmo. Olha lá a imagem, ó. Aí ela faz... Ela faz coreografia, ela canta. E ela é o seguinte, fez bunda lelê. Centenas de pessoas estão... Olha só como é que lotou a praça, meu filho. Todo mundo queria ver. Né? Sei. Centenas de pessoas ali pararam, gravaram, registraram com o celular. E essa mulher aí, ela poderia ter sido detida por ato obsceno, que é um crime previsto no Código Penal com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Por sorte, né, pra sorte dela, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Olha lá pra você ver, meu filho, a peladona. Nossa Senhora. Fecha os olhos, Stanley. Fecha os olhos que a Edilane vai pegar você, meu filho. Acabou não. Hein? Agora acabou. Na hora que acabar, você me avisa aí, Gabi. Enxergar agora aí, ó. Eu não posso ver esse trem não, que minha mulher vai. Agora você tá então me vendo. Você eu posso ver, Rafa. Não é pelado, não posso ver, não. Ó, a Edilane vai ficar brava com você. Não, você tá ficando maluco, rapaz. Agora, um abraço pra minha querida Varginha, pro Guilhermão, que é o nosso chefão lá, pro nosso querido Dom Gleiser de Orleans e Bragança. Você sabia que o Gleiser também é da família imperial, né? Ah, ele é. Gleiser, Mário Neves, tudo da família imperial. Tudo sim, com certeza. Manda igualzinho. Zeca, tudo do rei. Aqui, o que nós vamos fazer agora? Intervalo? Não sei, vamos pro intervalo? Ô, Rafa, você é especialista, né? Vamos lá pro intervalo, meu filho. Ó, tô indo. Doido, né, gente? Vai daí. Vamos lá. Mas é um prazer enorme falar com vocês o seguinte, a gente pede aqui, vocês atendem daí. Eu comecei com 23, 27, estamos com 40 compartilhamentos agora. 40 pessoas me deram o prazer de dividir o perfil de vocês aí no Facebook. Obrigado. Agora mais 40 perfis estão replicando o programa Alterosa Alerta. Eu quero chegar nos 50 e quero contar com a participação de vocês. Muito obrigado. Eu mandei abraço pro Pedro Tempone em Juiz de Fora, mas não, ele tá lá em Mar de Espanha, minha queridíssima Mar de Espanha. Tem um pastel maravilhoso lá em Mar de Espanha. Meu querido Valmir está assistindo a gente agora também. Chefão lá do Alterosa Alerta em Juiz de Fora. Todos os meus queridos amigos que trabalham na TV Alterosa em Divinópolis. O meu irmão Alessandro. A minha única diferença para o Alessandro Santos e para o Ademir dos Santos e para o Cláudio Miranda é que eu sou magro. E eles são gordos. Eles são obesos. Eu não. Ademir... Não, o Valmir veio aqui vestido de Capitão América, velho. Veio todo bombado de Capitão América, hein? Aqui, abraço pra todo mundo. Obrigado, gente, coração, obrigado do fundo do meu coração o compartilhamento, porque é assim que o Alterosa Alerta vai ganhando espaço, com toda humildade. A gente só quer ganhar o coração de cada um de vocês. Obrigado de coração. Não é não, Rafael Martins? É isso mesmo. Peguei ele pelo pulo de novo, não? Ah, normal, né? Não é não? É devagarzinho que o mineiro vai, né? Só no totozinho. Então, aqui, a Gabriela já deu a hora. Deixa eu chamar o VT aqui, depois eu te chamo de novo. Ih, ficou mudo. O domingo foi de oração e fé para os fiéis que participaram de uma missa no local onde está sendo erguida a Catedral Cristo Rei aqui em Belo Horizonte. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor de Oliveira e fechou o ano litúrgico da Igreja Católica. Acompanhe comigo. O templo onde será construída a nova catedral em BH ficou cheio. Durante todo o dia, cerca de 2.000 pessoas passaram por aqui para momentos de oração. Para os católicos, a data marca o encerramento do ano extraordinário da misericórdia. A festa de Cristo Rei encerra o ano litúrgico e significa nós conhecermos a realeza de Cristo, que não é domínio, que não é poder, mas é exatamente serviço. E os cristãos, conhecendo Cristo como Rei, devem se revestir exatamente do ser servidor e da misericórdia. A data também foi de fechamento da Porta Santa da Misericórdia, proclamada pelo Papa Francisco em 8 de dezembro de 2015. Se formos misericordiosos, venceremos a violência, a discriminação, as distâncias e ajudaremos o mundo a ser um mundo melhor. Uma bênção para a gente que veio e para quem não veio também, né? A gente pede a Deus por eles. A misericórdia, ela
ela está distribuída a todos, né? Então, é o dia que a gente tem para dedicar, para se renovar e receber a misericórdia de Deus na nossa vida. Paulo veio de Vespasiano para a celebração. Além de agradecer, o motorista também pediu proteção no trabalho dele. Pedindo a Deus proteção, né? Da maior hoje dia tão violento, né? De dia, pedindo a Deus proteção e agradecer, né? Pelo emprego, né? Pela família. É uma grande oportunidade que a gente tem de pensar exatamente o seguinte, na minha opinião, olha, eu coroei o Sagrado Coração de Jesus, eu me batizei na Igreja Batista, eu frequentei a Igreja Cristã Maranata, e se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, e aí eu peço a opinião de vocês aqui pela rede social, uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é a seguinte, se nós fizermos o bem sem olhar a quem, e sem querer algo em troca, hein, Rafael Martins? Opa! Vem de volta para nós, não é mesmo? Com certeza, sempre assim. Pois é, e aí é que a gente fala sempre, Minas Gerais, obrigado por tudo que vocês têm feito pela TV Alterosa, pelo programa Alterosa Alerta, não é, Rafa? Muito obrigado a todo mundo, né, pela confiança, pelo carinho da audiência. Estamos bombando, meu amigo, ó, só subindo e não para não. Então tá aqui, ó, o nosso compartilhamento já chegou a 51 compartilhamentos. 51, menino. Vamos Estamos cada vez mais chegando até o coração dos mineiros, chegando a todos os cantos de Minas Gerais, todos os cantos do Brasil. Eu agradeço do fundo do meu coração, principalmente, ó, Rafael Oliveira. Vamos que vamos, Stanley. Abraço para todo mundo da TV Alterosa, a Rosilene. Como é que é? Hein, meu tio? Fala comigo. Tô aqui, ó. Ô, Rafa, dá um abraço pra mim então, Rafa. Pra mandar um abração pro California Esporte Clube, Stanley, campeão da Várzea nesse final de semana, meu filho. E pro Ivan? Pro Ivan Cândido também, o homem do cabelo, pro Betinho do Corte, pro Jarbas Garnier, pra todo mundo que nos acompanha aí. Aqui, obrigado mais uma vez por ter feito Alterosa Alerta comigo, irmão. Obrigado, tamo junto sempre. E a vocês que estão assistindo pela TV, e a vocês que estão assistindo aqui pela internet, o meu mais sincero muito obrigado. Eu amo vocês, Minas Gerais, ó. Um beijo meu e do Rafa pra todo mundo. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser.